Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, em Juízes capítulo 2, de 6 a 20. Juízes, capítulos pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e voltaram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. E estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos seus mandamentos, dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à sua voz. Até aqui, meus amados. Meus irmãos, aqui em Juízes nós encontramos algumas características bem interessantes, bem marcantes de uma geração. Trata-se de um texto muito triste das Escrituras. Para mim, sinceramente, posso abrir o meu coração para vocês e dizer que este é um dos textos que mais me entristecem quando eu leio as Escrituras. O povo de Israel, durante 40 anos, esteve sob a liderança de Moisés, aqueles 40 anos no deserto. E depois dele, Deus levantou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. E depois que Josué morreu, a situação ficou terrível para Israel. Com a morte de Josué, morreu também toda aquela geração que conhecia o Senhor, que havia visto os feitos do Senhor, e levantou-se então uma geração nova que não conhecia a Deus. Não conhecia Deus. Essa geração passou por vários problemas, justamente porque não conhecia o Senhor. Essa expressão é muito importante para nós hoje. Uma geração que não conhecia o Senhor. Infelizmente, há pessoas que se contentam em conhecer a igreja, que se contentam em conhecer o pastor da igreja, em conhecer a liderança da igreja, em conhecer os irmãos da igreja, mas aqui é uma geração que não conhecia o Senhor. Conhecer o Senhor vai muito além disso. Conhecer o Senhor é ter intimidade com Deus, é ter uma experiência pessoal com o Senhor, que vai muito além do fato de sermos membros de uma igreja, de sermos meros religiosos.
Conhecer o Senhor é ter uma experiência com Deus e permitir que essa experiência influencie o nosso modo de vida. Quando as pessoas de uma geração não conhecem ao Senhor, certamente elas têm a possibilidade de enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades. E aqui eu gostaria de, primeiramente, dar uma palavra aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, que estão iniciando o mês da juventude. Hoje é o dia do adolescente batista. Gostaria de, primeiramente, me dirigir aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Mas depois, na segunda parte da nossa mensagem, gostaria de me dirigir a toda a igreja. E gostaria de, primeiramente, dizer que quando uma geração não conhece a Deus, não se compromete em fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Vá comigo ao verso 11, mantenha a sua Bíblia aberta. O verso 11 nos diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Os filhos de Israel não fizeram aquilo que era reto, que era correto aos olhos do Senhor. Quando uma geração não conhece a Deus, vive um estilo de vida voltado apenas para os seus interesses. O seu compromisso é apenas consigo mesmo. O seu desejo é o que vale. O que importa é a satisfação da sua vontade. A vontade de Deus fica sempre em segundo, terceiro, em último lugar. A vida com Deus requer uma disposição de fazer aquilo que é bom perante o Senhor. Paulo aconselhou o seu filho na fé, Timóteo, aquele jovem pastor, dizendo: Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é procure apresentar-se diante dos homens aprovados, diante das pessoas aprovado, mas sim procure apresentar-se a Deus aprovado. É a aprovação de Deus que nós precisamos buscar. É a aprovação de Deus que precisamos buscar. Fazer o que é bom diante da sociedade é muito mais fácil e comum. Podemos até usar máscaras para isso. Não essas máscaras que usamos para a Covid, por causa da Covid, mas outras máscaras para tentar mascarar o nosso caráter. É muito mais fácil conseguir o aplauso, conseguir a aprovação da nossa sociedade. Mas outra coisa bem diferente, certamente, é conseguir a aprovação de Deus. Aquilo que é bom perante os homens, nem sempre é bom perante Deus. Aquilo que é aplaudido pelos homens, nem sempre será aplaudido pelo Senhor. Uma geração que não conhece o seu Deus não está comprometida em fazer aquilo que é bom perante o Senhor, aquilo que é agradável ao Senhor. Quando a geração não conhece a Deus, se desvia do caminho do Senhor. Vai ao verso 17. O verso 17 diz que, contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Por vezes a estrada da vida parece tão dura, tão difícil, que nós somos tentados a pegar atalhos. E muitas vezes esses atalhos simplesmente nos desviam do caminho, nos desviam da rota, nos desviam da direção de Deus para nós. Você já tentou pegar um atalho e acabou se perdendo? Muitas e muitas pessoas hoje estão se perdendo pelos seus próprios caminhos. Isaías 53, verso 6 nos diz que o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de todos nós, e todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Os atalhos que pegamos são os nossos próprios caminhos, que nos desviam de um alvo maior, que nos desviam da direção de Deus para as nossas vidas. Motivada pelos atalhos que se apresentam como opções mais fáceis para a vida, a nossa geração tem se perdido e tem perdido o rumo da sua existência. Quando a geração não conhece a Deus, acaba quebrando a sua aliança com Deus, como nós vemos aqui no verso 20
Deus vai dizer: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, este povo quebrou a minha aliança. O que é uma aliança? Quem é casado normalmente carrega uma no seu dedo anelar esquerdo, como símbolo de um compromisso maior, como símbolo de um vínculo estabelecido com uma pessoa, como símbolo do amor que uniu um casal, um homem e uma mulher, para viverem juntos, até que a morte os separe. Quando isso não acontece, ocorre a quebra da aliança. Temos uma aliança com Deus, firmada no dia em que entregamos a nossa vida a Ele, e essa aliança precisa ser renovada. O povo de Israel quebrou a sua aliança. Que Deus nos ajude a não quebrar a nossa, que Deus nos ajude a manter a nossa aliança dentro do nosso coração, que seja, portanto, o nosso compromisso maior com Deus, compromisso de viver a vida do jeito que Deus quer. Em segundo lugar, meus amados, quando a geração não conhece a Deus, enfrenta sérias consequências. Sérias consequências. O verso 15 nos diz: porque por onde saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e jurara. A mão de Deus era contra eles. Interessante a gente se lembrar da oração de Jabes. Eu compartilhei com os irmãos recentemente. Jabes pediu a Deus: Senhor, que Tu me abençoes, que Tu alargues as minhas fronteiras, e que a Tua mão esteja sobre mim. A Tua mão de bênção, a Tua mão de cuidado, a Tua mão de graça esteja sobre mim. Aqui a mão de Deus estava pesando contra eles, não estava favorável a eles, porque haviam se desviado do propósito de Deus. Encontramos uma geração que precisava enfrentar, ou precisou enfrentar, a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus pode estar tanto a nosso favor quanto contra nós. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos e aos arrogantes, dá, porém, graça aos humildes. A mão de Deus se opõe aos orgulhosos e aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Você quer a oposição de Deus ou quer o favor de Deus? Uma geração que não conhece a Deus enfrenta graves consequências. Paulo disse aos Gálatas: aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Se você ler o livro de Deuteronômio, você encontrará naquele desfecho, aquele livro que é o livro dos discursos de Moisés antes da sua morte. Ele vai alertar o povo diversas vezes, ele vai dizer ao povo diversas vezes: obedeçam a Deus. A felicidade de vocês depende disso. É impossível ser feliz desobedecendo a Deus. Tantas e tantas vezes Moisés alertou o povo: façam isso para o bem de vocês, para o bem da descendência de vocês, da família de vocês. Mas se vocês não obedecerem, saibam que estarão sujeitos a isso. E aqui simplesmente está se cumprindo aquilo que já havia sido alertado por Moisés lá atrás. O povo de Israel não foi fiel à sua aliança com Deus. Uma geração que não conhece a Deus não mantém a sua aliança com Deus. Em terceiro lugar, uma geração que não conhece a Deus torna-se inconstante nos seus caminhos. Vá comigo aos versos 18 e 19. Diz assim: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles nada deixavam das suas obras e nem da obstinação dos seus caminhos.
Então nós temos aqui uma geração que não conhece a Deus, e porque não conhece a Deus se torna inconstante nos seus caminhos. Ora está bem, ora está mal. Ora está lá na montanha, ora está lá no deserto. Porque está no deserto, clama a Deus. Mas quando Deus ouve, atende, livra, ouve os seus gemidos, essa geração já não se lembra mais de nada e volta à mesma transgressão, volta aos mesmos caminhos. Gente, será que essa geração lá do passado não tem nada a ver com a geração de hoje, não? Será que nós não vivemos hoje numa geração em que as pessoas buscam a Deus simplesmente por aquilo que podem receber de Deus? E depois que Deus concede, esquecem de Deus? O salmista no Salmo 66 disse: oferecer-te-ei sacrifícios e pagarei os meus votos, votos que os meus lábios proferiram quando eu estava na angústia. Votos que os meus lábios proferiram quando eu estava angustiado, estava triste. Eu prometi a Ti, ó Deus, que se Tu me livrasses daquela situação, eu seria uma outra pessoa, eu seria um pai melhor, um marido melhor, um irmão melhor, eu seria um discípulo melhor. Mas quantas vezes a gente se esquece disso? Na hora da dor a gente promete, mas depois a gente se esquece. Uma geração inconstante nos seus caminhos, que buscava a Deus apenas pelos seus interesses, por aquilo que poderia receber de Deus. Essa geração é uma geração que não conhece a Deus. É uma geração que não conhece a Deus. Essa geração é uma geração de religiosos, de cristãos nominais, mas não é uma geração que conhece a Deus. Em quarto lugar, quando a geração não conhece a Deus, não deixa Deus tratar o seu coração. Diz o texto que eles reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais. Nada deixavam das suas obras mais, nem da obstinação dos seus caminhos. Eles reincidiam o tempo todo, porque não eram tratados por Deus, não eram tratados pelo Senhor. Vemos aqui uma geração que se contentou com uma maquiagem para encobrir a sua realidade de Deus, sem ser tratada por Deus. As nossas atitudes podem nos levar ao distanciamento de Deus. A geração que conhece a Deus porque Deus tratou o seu coração. E eu quero, em nome de Jesus, encorajar os nossos jovens e adolescentes a serem uma geração de jovens e adolescentes que conhecem a Deus, que têm uma experiência com Deus, que não são meros membros de igreja, não são meros membros de igreja, mas são discípulos de Jesus, são servos de Jesus, estão comprometidos com Deus, estão deixando Deus tratar os seus corações, estão firmando e renovando a sua aliança com Deus todos os dias. Em nome de Jesus, jovens e adolescentes da nossa igreja, jovens e adolescentes que nos acompanham aqui no templo e fora do templo, à distância, firmem o compromisso com Deus. Digam a Deus: Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu não quero me contentar com o conhecimento que tenho, eu quero ter uma experiência mais profunda contigo, que me leve a assumir compromissos maiores e mais profundos contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração em favor dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Mas eu gostaria de deixar com os irmãos de toda a igreja um grande desafio. O desafio é trabalhar para que a nova geração conheça o Senhor. Nós, como igreja de Jesus, para que a nova geração conheça o Senhor, o que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Quando assumi meu ministério anterior, eu tinha 28 anos de idade.
E convencionou-se que a juventude vai até os 35 anos de idade, né? Então, quando eu fiz 36 anos de idade, eu falei, pessoal, a juventude a partir desse ano vai até os 36 anos de idade, né? E assim sucessivamente. Só que chegou um momento, 40 anos, já não cola mais, né? 55 anos hoje não cola mais, já passou. Para mim já passou. Para mim já passou. E para muitos aqui já passou também. Já passou também. Nesse tempo de Olimpíadas, acho que as provas de atletismo ainda não começaram, mas uma corrida bem interessante é a corrida do revezamento 4x100. 4 corredores, cada um correndo 100 metros. No final dos 100 metros, cada um precisa passar o bastão para o corredor seguinte. Vence a corrida, obviamente, aquele grupo que conseguiu completar os 400 metros num período menor. Meus irmãos, nós precisamos passar o bastão da fé, do testemunho, do compromisso com Deus para a nova geração. Nós precisamos, em nome de Jesus, passar o bastão da fé, do testemunho e do compromisso com Deus para a nova geração. No caso do povo de Israel, Moisés conseguiu fazer isso com Josué. Moisés conseguiu passar o bastão da fé para Josué, mas Josué não conseguiu passar adiante. E quando Josué morre, há um vácuo na liderança do povo. E cada um vai seguindo o seu próprio caminho. O seu próprio caminho. Nós precisamos passar o bastão da fé para a nova geração, em nome de Jesus. E com muito temor e tremor no meu coração, eu devo dizer aos irmãos que a sobrevivência da nossa igreja como igreja depende disso. Esta semana, por coincidência, eu já havia escrito um editorial sobre isso que está publicado na nossa revista Vida Capunga. E esta semana, creio que segunda-feira passada, o pastor André compartilhou com a nossa equipe um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, creio que em 2018, falando exatamente sobre isso. E eu transcrevi esse vídeo apenas para compartilhar o texto com os irmãos. Os irmãos vão acompanhar ali na tela. Ele vai dizer, qual é a grande pergunta? A grande pergunta é essa: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que influenciará as futuras gerações? O que é que você e eu estamos fazendo hoje que influenciará as futuras gerações? Ele vai dizer em 2018 que no ano passado, 2017, celebramos 500 anos da Reforma Protestante no Brasil. A Europa, entretanto, não teve o que celebrar. A Europa não teve o que celebrar, não teve o que comemorar. Ele disse, eu estava lá. Na Holanda, os templos estão lá, mas não tem mais ninguém frequentando, não tem mais gente frequentando. Desde 1960, uma única geração, a igreja se perdeu, porque a igreja perdeu uma geração. Meus amados, nós não podemos perder a nova geração. Nós não podemos perder a nova geração. Na Escócia, disse ele, berço do presbiterianismo, lá em Edimburgo, eu fui ao templo central, perto do castelo. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco, era um bar. Transformaram o templo num bar. A Inglaterra, dos grandes avivamentos de John Wesley, George Whitefield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryle, Martin Lloyd Jones e John Stott, hoje é a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% dos crentes frequentam a igreja.
mas os alarmes das mesquitas muçulmanas em Londres soam o dia inteiro. 5 horas da manhã, você vai encontrar em Londres a peregrinação dos muçulmanos junto às mesquitas muçulmanas. Os templos em Londres estão sendo vendidos, transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Por quê, irmãos? Porque os pais não investiram nos seus filhos, nos seus netos, porque as igrejas não investiram nas futuras gerações. Você vai à América do Norte, disse ele, as igrejas históricas estão minguando, murchando e morrendo. Por quê? Porque se falhou ao passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações. A minha esperança, disse ele, é que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, é que os nossos netos sejam mais cheios do Espírito Santo do que nós. Não podemos abrir mão dos nossos filhos. Não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós damos a eles a melhor casa que podemos, damos a eles a melhor roupa que podemos, damos a eles a melhor comida que podemos, damos a eles a melhor escola que podemos. Nós vibramos com a vitória deles na vida acadêmica, nós ficamos felizes quando eles conquistam sucesso profissional, mas nada disso tem valor se os nossos filhos se perderem. Porque a maior necessidade dos nossos filhos não é de sucesso profissional, é de Jesus. É de Jesus. Se você olhar para dentro da sua casa, tem alguém perdido lá dentro? Tem algum filho que não quer mais ir à igreja? Se o senhor olhar for um pouco mais adiante, algum neto que já não quer mais saber de igreja? Não quer mais saber de Jesus? Só vai se for obrigado? Será que nós já perdemos alguma geração na história da nossa igreja? Nós não podemos perder essa. Nós não podemos perder essa. Queria pedir que você abrisse sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78, Asaf, o salmista, vai declarar a partir do verso 5 até o verso 8. Salmo 78, de 5 a 8, ele vai dizer: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. O que ouvimos e aprendemos, não encobriremos os nossos filhos, para que a próxima geração conheça a Deus. Nós precisamos compartilhar os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor a essa nova geração, aos nossos filhos, mas não apenas aos filhos da nossa casa, mas aos filhos da nossa igreja e aos filhos da nossa cidade, aos jovens e adolescentes da nossa cidade. Quantos e quantos jovens hoje estão perdidos, carentes da graça de Deus? Eu queria dizer aos nossos jovens, aos nossos adolescentes: o lugar de vocês é aqui dentro deste templo para cultuar e adorar a Deus com a gente. O lugar de vocês não é na quadra, no becão, é aqui dentro, louvando a Deus com a gente.
Igreja é uma família, e uma família tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem adulto, tem idoso, e todos se amam, e todos se suportam, e todos se ajudam mutuamente, todos se compreendem mutuamente. O lugar de vocês é aqui, louvando a Deus e servindo a Deus com a gente. E nós queremos ter a alegria de passar o bastão da fé, do testemunho para vocês. Meus amados, nós precisamos investir nas nossas crianças. O inferno está investindo pesado nas nossas crianças. Ideologia de gênero está sendo pregada em tudo quanto é escola hoje. E as crianças com 10 anos, com 12 anos de idade, já estão com crise de identidade, já não sabem se são menino ou menina, não sabem o que são. Nós precisamos investir nas crianças, investir nos juniores, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens. O mundo deles não é o meu mundo. Eu gostaria muito que os meus filhos vivessem hoje, como jovens que ainda são, no meu mundo, que era difícil, era desafiador, mas nem se compara com o mundo de hoje que eles vivem. No meu mundo não havia internet. Não havia internet. Quando eu precisava falar com a minha namorada, na época que eu estudava no seminário, descia a ladeira do seminário até o Colégio Batista para poder, então, pegar um orelhão e ligar para a casa da minha namorada. E a gente ficava brincando, né? Desliga você, eu desligo, desliga você, desliga, tal, né? Tentando matar a saudade. Hoje você tem chamada de vídeo. Hoje você tem a internet, você não consegue controlar o que entra na sua casa, não consegue controlar. Você se lembra de Jacó? Jacó, quando fugia de Labão, lá de Padã Arã, Raquel, a sua mulher, roubou os ídolos da casa do seu pai, e o seu pai foi atrás dela, atrás de Jacó, e chegou lá e disse: por que você saiu de casa sem se despedir de mim e tal? Brigou com Jacó. E depois disse: por que você roubou os meus ídolos? Jacó disse: ninguém roubou. Se alguém roubou, vai ser morto agora diante do Senhor aqui. Ele não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos do pai. Muitas e muitas vezes os pais não sabem o que é que está entrando dentro da casa das suas próprias casas. Não tem a menor noção do que está entrando nas suas casas. Hoje, pela internet e por tantos outros meios de comunicação, nosso desafio hoje é compartilhar os louvores do Senhor com essa nova geração. Nosso desafio hoje é compartilhar as maravilhas do Senhor com os nossos filhos. E alcançar as crianças, os adolescentes, os jovens da nossa cidade, para que eles conheçam o Senhor, para que eles conheçam o nosso Deus. Não podemos falhar em compartilhar o Senhor e os feitos do Senhor à nova geração, como aconteceu com a geração de Josué. Porque a geração de Josué falhou, o que aconteceu logo em seguida foi um desastre. O que está acontecendo hoje na Europa foi justamente a falha de gerações anteriores, que não alcançaram as gerações seguintes, e hoje as igrejas estão morrendo na Europa e nos Estados Unidos. Precisamos investir na nova geração, discipular a nova geração. Precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que essa nova geração conheça o Senhor, receba o bastão da fé, do testemunho, da aliança que temos com Deus e construa um futuro melhor para a humanidade. Amemos e expressemos o nosso amor de forma clara, visível, às nossas crianças, aos nossos juniores, aos nossos adolescentes e jovens. Lá no Rio, nós tivemos um irmão chamado João Gomes, diácono da igreja, que certa vez, no corredor da igreja, tinha algumas crianças brincando, correndo, e ele disse: precisamos cuidar dessas crianças, porque, quem sabe, uma delas se torna pastor dessa igreja.
E eu era uma daquelas crianças e me tornei pastor da igreja. Cheguei naquela igreja com 6 anos de idade, a Soraya chegou quando nasceu. Quem sabe o próximo pastor dessa igreja será um filho dessa igreja. Isso será se nós investirmos, se nós não perdermos, meus irmãos, em nome de Jesus. Se nós não perdermos, se nós não abrirmos mão da nova geração em nossa igreja. Mais uma vez eu digo a vocês, jovem e adolescente, o lugar de vocês é aqui. Nós amamos vocês e queremos caminhar junto com vocês. Queremos ajudar vocês a enfrentar esse mundo cruel dentro das universidades, dentro das escolas. Nós queremos ajudar vocês a enfrentar essa dificuldade tão grande. Queremos dar as mãos a vocês, pais, que talvez hoje já não saibam mais o que fazer com seus filhos, para responder a todas as suas perguntas, as suas indagações. Nós queremos caminhar com vocês, queremos ajudar vocês. E devo antecipadamente dizer aos irmãos que em breve, ainda esse mês, se Deus quiser, estaremos lançando a Escola da Família em nossa igreja, toda online, com 3 classes, para casais, para pais e para finanças, para ajudar as famílias no enfrentamento dessa situação que nós vivemos. Nós queremos orar com vocês, queremos chorar com vocês, queremos aprender com vocês aquilo que nós não sabemos ainda, mas nós precisamos nos unir em favor da nova geração, em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a não perder a nova geração, a alcançá-la com todo o nosso coração. Não podemos perder as nossas crianças, não podemos perder os nossos jovens e adolescentes. O futuro da nossa igreja depende disso. Mais do que manter as nossas atividades funcionando hoje, o futuro da nossa igreja depende do investimento que nós queremos fazer e precisamos fazer nas novas gerações. Vamos orar? Queria pedir a você que fechasse seus olhos nesse momento. Se você é jovem, adolescente, ore por você mesmo e peça a Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência mais profunda contigo, porque eu não quero fazer parte de uma geração que não conhece o Senhor. Mas se você já passou dessa fase como eu já passei, eu quero pedir a você que ore por um jovem, por um adolescente, da sua casa, começando pela sua casa. Ore pelos seus netos. Ore pelos seus bisnetos. Ore pelos seus queridos, por jovens que você conhece talvez no seu local de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, que você sabe que são perdidos. Pai Celeste, Deus bendito, quero te pedir, ó Deus, nesse momento, abençoa os nossos jovens, abençoa os nossos adolescentes. Toma-os em tuas mãos, Senhor, ajuda-os, para que eles não desistam, a despeito de todas as lutas e todas as dificuldades. Deus bendito, que eles perseverem em Ti,
Que eles não conheçam apenas a igreja, o pastor, os líderes, mas que eles conheçam a Ti, ó Deus, e tenham uma experiência profunda contigo. Faz, ó Deus, esta grande obra, ó Deus, em suas vidas, para a glória do Teu nome. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda a nossa juventude, guarda os nossos adolescentes, livra-os, ó Deus, de todo mal, por onde andarem, por onde caminharem, por onde navegarem na internet. Deus, guarda-os e livra-os de todo mal, e que nós como igreja nos levantemos para investir na nova geração, para compartilhar com a nova geração os louvores do Senhor, as maravilhas que Tu fizeste em nossas próprias vidas. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Quero Te pedir, ó Deus, que Tu sejas conosco como igreja Tua, que Tu tenhas misericórdia especialmente de nós que já passamos da fase da juventude. Dá-nos, ó Deus, amor renovado, dá-nos, ó Deus, paciência, dá-nos, ó Deus, sabedoria, e faz de nós instrumentos de bênção, ó Deus, para os nossos jovens e adolescentes, que eles se sintam amados e acolhidos por nós, que eles se sintam queridos, ó Deus, no meio da nossa igreja, que eles realmente percebam que aqui é o lugar deles, e que aqui eles precisam caminhar conosco, seguindo os passos de Jesus, o Teu Filho. Por favor, ajuda-nos, livra-nos, ó Deus, de perder esta geração. Em nome de Jesus, nós Te rogamos, nós Te suplicamos essas bênçãos. Amém e amém.